Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo na Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 18. Assim está escrito: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Esta é a reflexão de hoje. Nós somos membros do corpo de Cristo. Para facilitar a nossa compreensão, Deus decidiu falar nesta linguagem que nós entendemos, porque nós somos um corpo e este corpo nosso, ele é único, porém os membros que compõem este corpo são variados, são diversos e com diversas finalidades. Cada um dos membros foi colocado no nosso corpo com as suas funções já definidas e o seu lugar estabelecido por Deus. Isso no sistema físico. Então, há membros que são visíveis. Por exemplo, os nossos olhos, o nosso rosto, a nossa mão, o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa orelha. Tudo isso são coisas que a gente consegue ouvir, ver. Mas existem membros em nós que são interiores, eles estão dentro de nós. Nós sabemos que eles existem, porque sem eles a funcionalidade ela ficaria paralisada. Mas nós não conseguimos vê-los, mas eles estão lá, silenciosamente, realizando o seu importante trabalho. Essa figura de corpo, ela foi levada para identificar a igreja como sendo um corpo, cuja cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele é a cabeça do corpo. Portanto, ele é quem alimenta e nutre o corpo. É o Senhor Jesus como a cabeça deste corpo. Então, quando nós olhamos e observamos esse texto, nós vamos encontrar que no sentido espiritual, a igreja é comparada a um corpo, aonde este corpo, para ter a sua funcionalidade, ele precisa de vários membros que são colocados, cada um no seu devido lugar, lembrando que a cabeça é uma, a cabeça é Cristo. O corpo somos nós, a igreja, que fazemos parte e somos chamados como igreja. Os chamados para fora, que na figura de linguagem, nós somos um corpo. E através deste corpo, a cabeça se movimenta através do corpo que obedece o comando da cabeça. Porque todo o nosso centro de comando está na cabeça. O centro de comando do corpo de Cristo, que é a igreja, está na cabeça, que é Cristo. Então tudo emana dele para o corpo e o corpo desempenha as suas funções. E aqui Paulo, quando estava orientando aqueles irmãos sobre os dons espirituais, sobre os ministérios, sobre as operações, falando sobre cada funcionalidade de cada uma delas. E para que isto tenha o seu resultado e traga algo proveitoso e edificante, é preciso que entre os membros do corpo haja unidade. Ou seja, haja entre eles unidade, harmonia e sincronismo. Eles devem trabalhar dentro do que é esperado. Porque se isto não acontecer, se os membros quiserem prevalecer-se um contra o outro, eles vão causar atritos, dificuldades e vão paralisar o funcionamento daquele corpo. Então, quando ele diz o seguinte: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, na verdade formam um só corpo. Um só corpo. Assim é Cristo também. Então, como disse, ele como a cabeça. O corpo não é um só, mas muitos membros. Então não é só um membro que é corpo. Então eu individualmente
não posso dizer que eu sou o corpo de Cristo, mas eu sou um membro do corpo de Cristo. E na junção com outros membros do corpo de Cristo, nós formamos um corpo, cuja cabeça é Cristo. Mas os membros, em particular, não são o corpo, são parte do corpo. É o que está escrito aqui. Pois também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui está dito que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, quem escolheu a funcionalidade e o lugar de cada membro no corpo para sua função foi o próprio Deus. Assim como ele escolheu para o meu corpo, que é humano, para o seu corpo, para o nosso corpo, que vivemos de maneira fisicamente, espiritualmente também, Deus colocou os membros no corpo de Cristo, cada um deles como ele quis, como foi do seu agrado, como foi da sua vontade. E Paulo, exemplificando isto, ele começa a tecer aqui ilustrações que é fácil de entender. Ele começa dizendo o seguinte: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo. O corpo precisa do pé. Você já viram um corpo sem pé? Não. Mas o pé quer ser mão, não quer ser mais pé. E quem é que vai assumir o lugar do pé? A mão? Não, não vai dar certo. Vai estar em funções e lugares errados. Então diz, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O que ele está dizendo, ou afirmando, ou querendo ser, vai mudar a realidade do lugar que Deus colocou o pé? Não. Ele vai continuar sendo pé. Mas há muitos pés querendo fazer a função de mãos, e não dá certo. E diz aqui, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? O corpo depende da orelha, depende do olho, depende da mão e depende do pé. Tudo isso são funcionalidades, são partes que constituem um corpo. Agora, no conjunto de todos os membros, eles formam um corpo completo, funcional, normal, pleno. E aqui está. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Existia só olhos. Não tem ouvido, não tem mão, não tem pé, não tem mais nenhum outro membro do corpo. É só olho. Para todo lugar que vê, vai enxergar olho. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O olfato. Então ele diz, mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, o meu lugar hoje no corpo de Cristo, eu tenho que entender em que lugar Deus me colocou. E agir e trabalhar e servir a Deus no lugar que Ele designou para mim no corpo. Não o lugar na denominação, na igreja como organização, mas na igreja como organismo, no sentido espiritual. É ali que a funcionalidade dos membros terá o seu real valor. Não é a funcionalidade na organização. Na organização, cada um vai escolhendo o lugar que lhe quer e que lhe acha conveniente. E às vezes assume determinados lugares que no corpo de Cristo, aquele lugar ou posição que ele está desfrutando não condiz com o lugar que Deus lhe colocou no corpo espiritual
que é a igreja. Por isso é que a gente precisa saber qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, e não na denominação, na religiosidade, mas na espiritualidade, no campo espiritual. Então Deus colocou cada um como quis. Deus criou o membro, colocou no lugar certo no corpo e deu a ele a funcionalidade, a maneira como ele deve funcionar. E aqui está. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se fosse um só membro, não existiria corpo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos membros em particular, não somos corpo. Nós só nos tornamos corpo quando os membros diversos, criados por Deus e colocado cada um no lugar que ele quis, para a funcionalidade que ele quis, então aí se constitui um corpo completo, perfeito, para a sua funcionalidade. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E ele começa a dizer, o olho então, ele não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, porque eu sou olho, a minha função é ver, eu não preciso da mão. Mas o que o olho vê é a mão que tem que alcançar. O olho não tem condição disso. Então o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Porque um depende do outro. Então os membros são dependentes entre si. Para que um membro funcione bem, o outro que a ele está ligado deve também funcionar bem. E assim como uma engrenagem é o corpo humano. Uma funcionalidade, um membro do corpo está ligado ao outro, que depende de outro, que depende de outro, e depende de outro, e assim a dependência de um ao outro, ela é total. Todos os membros dependem um do outro. Não existe um só membro do corpo que consiga agir de maneira isolada, independente dos outros, mas todos precisam uns dos outros. Foi o que Paulo deixou aqui ensinado. Então, dizendo, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, porque sem eles o corpo perde a funcionalidade. Fica um vazio, fica um vácuo, então não existe corpo. Então, os que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Ou seja, nós damos valor a determinados membros do corpo em detrimento de outros. Quando aquele outro, que parece ser fraco, invisível a olhos físicos, mas ele existe, parece que ele não tem valor. Mas sem ele, este membro aparente, decoroso, que nós damos mais honra a eles, eles dependem daqueles outros. Então está dito assim, porque em nós porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, para que não houvesse um descontrole, um descompasso, o que Deus fez? Aquela parte, aquele membro do corpo que nos mostra aqui que o corpo dando muito mais honra àquele que tinha falta dela. E sem ele, a preciosidade dele é muito grande. Não se vive sem ele. Para que não haja divisão no corpo. Então veja, o cuidado de Deus é para que haja unidade, harmonia, comunhão, união, entendimento. Tudo isto. Então, para que não haja divisão no corpo,
mas que antes todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. E não se julgue que um membro é melhor do que o outro, e que um membro do corpo precisa ser servido por um outro membro do corpo. Não. Todos eles, o serviço dos membros no corpo é mútuo. Um serve ao outro, cada um serve ao outro. E eu que sirvo a outro aqui, a outro membro aqui, sou servido por outro membro ali. E assim, sucessivamente, as coisas vão acontecendo. Então, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas, no entanto, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, este corpo deve ser coeso, deve ser unido, deve ser indivisível. O corpo deve ser completo, sem nenhuma divisão. Observe, por exemplo, o pé. O pé está longe do coração, está longe da cabeça. Então, quando machuca o pé, não acontece nada, porque ele está longe. Mas o que é que acontece? Você machucou o pé, você sente a dor. A dor perpassa todo o seu corpo, e todos os membros sentem a dor com ele. O coração, o peito, as pernas, os braços, a cabeça, tudo vai sentir aquela dor. Por quê? Porque aquele membro faz parte do corpo. E se ele foi ferido, o corpo sentiu-se ferido. Se o problema é na cabeça, os pés, a mão, o corpo todo vai sentir de igual forma. Então se um membro padece, todos vão padecer com ele. Por quê? Porque os membros estão dependentes um do outro. Então observe uma engrenagem quando ela está funcionando. A engrenagem ela é feita através de dentes que se casam entre si. Uma engrenagem gira para a direita, outra gira para a esquerda, mas faz o ciclo normal. Se um daqueles dentes quebrarem, o que é que vai acontecer? Ela vai perder o sincronismo e não vai funcionar perfeitamente. Assim também no corpo, quando há um que sofre, todos sofrem com ele. Mas quando há um que se regozija, que é honrado, todos vão se regozijar com ele. Por quê? Porque o membro faz parte do corpo. Então, ele termina dizendo aqui no versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, nós somos o corpo no coletivo. Então, no coletivo, nós somos o corpo de Cristo. No individual, nós somos membros uns dos outros. Mas no ajuntamento, nós formamos um corpo que Cristo é a cabeça. Então diz que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Assim no sistema físico. No sistema espiritual, é a mesma coisa. Então, muitas das vezes, nós estamos agindo conforme esta orientação de Paulo. Às vezes, Deus nos colocou como pé e nós queremos ser mão. E não queremos cooperar com o corpo, porque não somos mão, não somos do corpo, porque eu sou pé. E outro que é mão, diz, eu não vou ajudar o pé, porque eu não sou pé, eu sou mão. E assim vai surgir. O olho vai dizer ao ouvido, ou o ouvido vai dizer ao olho, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Mas tudo isso está no corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem uma função. E eu preciso entender qual é a minha função no corpo de Cristo. Se eu sou orelha, se eu sou boca, se eu sou mão, se eu sou dedo, eu sou pé, o que é que eu sou? Então, cada um de nós precisamos entender que Deus nos colocou um lugar no seu corpo. E às vezes nós ficamos escolhendo lugar para fazermos parte no corpo de Cristo. Não somos nós que nos colocamos no corpo de Cristo. É Deus que, ao nos salvar, nos coloca em um lugar no corpo. E ali Ele dá a nós a funcionalidade com a qual nós, como membro do corpo, devemos funcionar. Então,
cada membro tem a sua funcionalidade particular. Por exemplo, a mão não funciona igual ao pé. O ouvido não funciona igual ao olho. A boca não funciona igual ao coração. Um é diferente, mas cada um dentro da sua funcionalidade. Então, quando Paulo diz, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, significa que quem escolhe o lugar e a forma de servir é Deus. Então, é aí que nós precisamos nos afirmar em Deus, na comunhão, para sermos orientados, instruídos pelo Espírito Santo, que conhece a profundeza de Deus, para dar a nós a certeza do nosso lugar no corpo de Cristo. Há muitas pessoas que estão ocupando o lugar de outros porque se arvoraram a isto e, no entanto, não têm a funcionalidade necessária. Então fica como uma barreira, como um impedimento. É aquele que está num lugar que nem faz e nem permite que outro faça. É uma árvore infrutífera ocupando o lugar de uma árvore frutífera. Esta foi uma ilustração de Spurgeon, uma certa ocasião. E quando um membro está fora de lugar, ele perde a sua funcionalidade. Ela não tem como ser a mesma. Ele está fora de lugar. Por exemplo, o coração fora do corpo. Qual é a funcionalidade dele? Nenhuma. Ele tem a sua funcionalidade e é útil para a vida quando ele está no corpo. Tirou ele do corpo, qual é a funcionalidade dele? Nenhuma. Assim também a mão. A mão está no corpo, ela gesticula, ela faz a sua ação, o pé, o ouvido, o olho, tudo isto. Mas tirou do corpo, perde a funcionalidade. Fica um membro, como que diz, inválido. Não tem função, não tem ligação, não tem harmonia, não tem unidade, portanto, não tem nenhuma realização. Mas quando os membros estão ligados no corpo, então eles têm, sim, a sua funcionalidade. Então, o corpo de Cristo, ele é formado na junção dos membros que Deus colocou neste corpo, determinando a cada um o seu lugar, o seu espaço e a sua funcionalidade. Então é por isso que diz aqui, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Existem pessoas que se anulam na obra de Deus porque querem fazer o trabalho que outro está fazendo, quando o trabalho dele não é aquele. Então significa que ele está dizendo a Deus que Deus o colocou num lugar errado no corpo e que ele sabe qual é o lugar dele no corpo. Então, isso é muito sério. Nós precisamos estar atentos para entender e aprender da parte de Deus o lugar em que ele nos colocou e a funcionalidade que ele nos deu. E não chegar a Deus e dizer, o Senhor me deu esse trabalho, mas eu não quero fazer este, eu quero fazer aquele. Mas aquele já tem alguém fazendo. Aquele trabalho já é outro membro que Deus colocou. Então eu preciso saber onde Deus me colocou. Ah, mas o trabalho que eu estou fazendo na obra de Deus, ninguém me vê. E que importa se ninguém te vê? Se Deus te vê, é o suficiente. O Senhor aqui disse, existem membros que não são visíveis, são reais, existem, trabalham, têm a sua funcionalidade, mas não são visíveis, não são vistos. E aqui está dizendo o seguinte, que aqueles que em nós são menos decorosos, o Senhor colocou mais honra nele. Então Deus, para equilibrar a harmonia e o funcionamento do corpo, ele distribuiu a honra àquele que tinha falta dele. E aquele que não depende da honra, porque já tem a sua expressividade, então um com o outro há o balanceamento para a unidade e o equilíbrio do corpo para a sua funcionalidade normal. Então está aqui isto.
com o objetivo de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham cuidado um do outro. Um cuidando do outro, um preservando o outro. É assim. Então, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então, é Deus quem escolhe o lugar, nos coloca no seu corpo e dá a funcionalidade. Então, Deus, ele sabe qual é o lugar em que ele precisa de mim. Ele sabe em qual lugar que ele precisa de você no corpo. No sentido de que, ao nos salvar, ele nos coloca em determinado lugar para que a sua obra tenha o seu progresso, a sua funcionalidade e eu possa contribuir com aquilo que Deus me capacitou. Porque é triste a pessoa estar trabalhando fora de lugar. Ele não tem habilidade, ele não tem experiência, ele não tem graça, ele não tem iniciativa, ele não sabe como fazer. Por quê? Porque ele está no lugar errado. Então, quando a pessoa está no lugar certo, parece que, na linguagem popular, ele trabalha por música. Tudo é natural, tudo é normal, tudo funciona, tudo flui bem. Mas quando a pessoa está fora de lugar, uma pequena coisa a pessoa não sabe fazer. O que isso identifica? Que ele está fora de lugar no corpo. É como um peixe fora da água. Ele está num lugar com responsabilidades, com obrigações a fazer e que ele não sabe como fazer. Não sabe como raciocinar, não sabe como orientar, não sabe fazer nada. Por quê? Porque está fora do seu lugar no corpo. Então, o que importa a nós é o nosso lugar no corpo de Cristo. E este membro no corpo de Cristo, ele está ligado à cabeça, que é Cristo. Então, como membro do corpo de Cristo, eu preciso receber de Cristo, que é a cabeça, a nutrição, a orientação necessária para o meu funcionamento no corpo de Cristo, no lugar e na função em que Deus me estabeleceu. É ali que ele espera ver o meu resultado. E não deixar o meu lugar e querer fazer o trabalho de outro, porque não vai ter resultado e não vai ter aprovação de Deus. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, contente-se com o lugar no corpo de Cristo, aonde Deus te colocou. Você é um membro, você não é um corpo. Você não tem vontade própria. O corpo depende dos membros, mas os membros para a formação do corpo dependem uns dos outros. E na dependência de uns dos outros, eles formam no seu conjunto um corpo harmônico, sincronizado, ligado à cabeça e que vai ter a sua funcionalidade, o seu trabalho, cada um vai desempenhá-lo da melhor maneira que lhe for possível e vai haver o aumento do corpo, o crescimento deste corpo que é chamado o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, figurativamente, está referindo-se à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que é diferente de denominação. Igreja é que Jesus edificou, e ele a nutre, sustenta, cuida, zela e defende. Denominação são as coisas que os homens criaram. Portanto, na maioria das vezes, elas entram em conflito com o corpo de Cristo na sua funcionalidade e no lugar dos membros. Mas o que importa a Deus é o nosso lugar no corpo de Cristo. É ali que ele nos coloca. Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Então, que nós possamos nos contentar no lugar que Deus nos colocou, ser agradecido a ele, servir-lhe de bom grado, com satisfação,
com prazer e com gratidão, por saber que Deus nos escolheu e nos colocou em determinado lugar no seu corpo, como membro, como parte deste corpo. E por fazer parte deste corpo, nós devemos louvá-lo e glorificá-lo por tudo o que Deus faz na nossa vida e por nosso intermédio no lugar em que ele nos colocou. Reconheça o teu lugar no corpo de Cristo. Desempenha nele a função que Deus te deu. Seja fiel, sincero, prudente. Não negocie o seu lugar no corpo de Cristo. Não queira ocupar um outro lugar que não lhe é próprio. Fica no lugar que Deus te colocou, porque ele colocou cada um como quis no corpo. É ali que Deus espera encontrar-nos trabalhando no seu corpo, no lugar que ele designou para cada um de nós, com a funcionalidade que é própria de cada membro. Pensa sobre isso, reflita, analise. Se perceber que está fora de lugar no corpo de Cristo, volte com pressa ao Senhor, peça para ele restaurar-lhe o seu lugar no corpo de Cristo e vá servir ao Senhor com alegria, com fé, com amor e com gratidão. Querendo Deus, amanhã retornaremos